Acadêmicos e estudiosos de políticas públicas, o nosso debate de hoje é sobre governança e subjetividade. Nós iremos debater o processo de surgimento da governança, as suas manifestações, suas estruturas relacionadas ao poder e sua subjetividade e sua aplicação, em alguns casos práticos. Tentaremos fazer isso acompanhando alguns pontos escritos e a fala complementar além dos textos que são de extrema relevância para a temática. Pois bem, entender o processo necessita primeiro discutir sobre governança. A governança ela está diretamente atrelada a dois macro pressupostos. O primeiro deles de uma origem um pouco mais histórica. O estado do bem-estar social ele surge num processo de combate ideológico capitalista e socialista, permitindo então que os estados capitalistas possam também ter direitos e produções e estruturas para auxiliar sua própria população, né? Tendo ganhado esse nome de estado do bem-estar social. Porém, ele se enfraquece com a Guerra Fria, com o final da Guerra Fria. E então vem aquela parte central de eu tenho muita demanda e eu não tenho condição financeira para suprir isso. Surge nesse processo a governança, como uma forma em que o administrador, o gestor público, possa, juntamente com a população, escolher quais são as demandas que serão supridas. Então, o primeiro ponto é: governança surge para poder administrar de maneira mais adequada um orçamento limitado. Dentro do processo da governança, o segundo elemento é nem todas as pessoas, nem todos os indivíduos, nem todos os partícipes terão exatamente a mesma força de atuação. Uma organização civil mais bem estruturada é mais forte que um indivíduo isolado. Um órgão de classe, por vezes, é mais intenso ou mais presente do que uma associação de moradores de um determinado bairro. Ainda que nem todos tenham a mesma força, todos são igualmente partícipes da estrutura, interagindo para uma melhor administração ou uma administração possível do recurso financeiro existente. Ok, entendemos então aí surgimento de governança. Mas é preciso compreender quais são os modelos pelos quais a governança se manifesta e os modelos pelos quais os políticos aplicam as estruturas da governança. A governança então se divide em três macroestruturas. Nós temos uma governança democrático-participativa, gerencial e global. Do início. Uma governança democrático-participativa representa aproximar do governante aqueles que são governados. Então, vários e diversos mecanismos podem ser empregados nesse intuito, mas todos eles têm a mesma característica ampliada, que é trazer para perto daquele que gerencia as regras aquele que está subordinado. Essa relação ela pode acontecer através de conselhos municipais, através de oitivas, já discutiremos isso, mas ela, a princípio, não representa um custo para o Estado. Ela aproxima os indivíduos. Esse tipo de processo, ele muito também se conecta com o próprio entendimento do mundo grego de liberdade, em que liberdade era ser partícipe da estrutura da polis, era tomar as decisões da polis. Hoje, o processo democrático participativo, ele às vezes é conturbado, porque nem sempre o governo dá essa abertura, e muitas vezes o indivíduo se afasta da política vendo como algo negativo. Mas ela é de extrema validade para o processo da tomada de decisão e não tem custos elevados ou diretos. Né? A estrutura gerencial de governança muito da crítica administrativa que sofre o Estado é a forma com que ele executa as suas funções. O Estado teria, então, uma tipificação própria de atuação. A estrutura gerencial diz: quando o Estado não sabe como administrar um recurso, ele deve tentar, na medida do possível, copiar estruturas do universo privado e, assim, ele sempre conseguirá dar respostas mais adequadas. Não que as respostas que ele dê sejam negativas, mas como as pessoas vivem numa estrutura privada e o Estado numa estrutura pública. Quando o Estado se apropria da estrutura privada para a tomada de decisão, aquilo é mais próximo da população. Então, a população entende que uma governança está sendo aplicada.
O grande pilar da governança gerencial é uma execução mais eficiente e rápida, principalmente rápida. Não que ela vá ser na prática, mas essa é a sua estrutura. A governança global, ela já visa uma outra ideia, basicamente presa na estrutura de que toda vez que uma ideia, toda vez que um processo decisório for tomado, ele não pode ser tomado na esfera exclusivamente local. Ele precisará ser discutido numa esfera ampliada. A exemplo, numa estrutura de coronavírus, crise do petróleo, eu só consigo tomar uma política de saúde adequada se ela conversar com uma estrutura global e mundial de Organização Mundial da Saúde, ou de Plano Brasil, ou de Plano Americano, de OEA, para a decisão que eu for tomar não se veja isolada. Então, a minha governança de recursos limitados, às vezes tem um maior enriquecimento ainda de recursos ou uma ampliação de acordo com uma estrutura global. Na prática, é óbvio que as estruturas de governança se misturam. Eu posso ter uma tomada de decisão que envolve a população, aplicando uma estrutura da iniciativa privada e pensando de uma maneira global. Até porque é muito complicado que isso não aconteça, né? Estruturas que não adequam a essa sistemática, elas têm mais dificuldade de existir. Mas ainda relacionado a isso, nós temos as formas pelas quais os governantes aplicam essas estruturas. E aí a gente também tem uma divisão tríplice. A gente tem o sistema de enfrentamento, o sistema de terceirização e o sistema de parceria. A gente vai tentar abordar eles somando-os às formas de governança. Então, o primeiro sistema de prática de governo é o sistema de enfrentamento. Neste sistema, normalmente o líder, para se reforçar na sua estrutura de poder e de governança, ele abre a discussão democrático-participativa, então todos podem participar. Mas para que eu consiga uma maior aderência, eu tento polarizar estruturas de grupo. Então, no sistema de enfrentamento, normalmente um grupo se põe contra outro grupo, e esse enfrentamento de grupos aproxima todos os grupos da política. Então, partidos de esquerda, hipoteticamente, se degladiam com partidos de direita, as pessoas, então, apoiando seus ideais, fazem esta soma. E toda essa estrutura de discussão ela é boa para o pensamento da governança. Se ela for apenas uma discussão sadia, obviamente. O problema do sistema de enfrentamento é que normalmente ele expande para características negativas. O enfrentamento vai além da estrutura política e os indivíduos, principalmente fora do mundo político, mas que se afetam pelas estruturas, eles se enfrentam em outros polos de poder. Problemática também atrelada ao sistema de enfrentamento é quanto tempo ele consegue existir. Porque, em geral, as pessoas não estão acostumadas a participar da política. Então, se o prefeito toma posse e ele começa a chamar essa política de enfrentamento, pode ser a política do prefeito contra a Câmara de Vereadores, do presidente contra o Congresso Nacional, do presidente contra as autoridades judiciais. As pessoas vestem aquela roupa, participam da política de enfrentamento, deliberam sua opinião, enfrentam outros grupos que sustentam as outras estruturas, e tudo isso gera uma maior interação povo-governo. Agora, é bem verdade que a população em geral ela não está acostumada a ter uma participação ativa. E não só acostumada, ela em regra vê que através da nossa democracia, em que ela delega a função a alguém, ela não deve ter a função de estar todo momento presente. Então o que muito acontece é, nessas estruturas de enfrentamento, a política ela se inicia muito forte, o enfrentamento é muito vívido e depois ele cansa. E os políticos que baseiam um único pensamento de enfrentamento, ou às vezes têm um enfrentamento diminuído até que não tenham mais política, ou que esse enfrentamento repercuta de uma maneira negativa. Para isso, é sempre positivo pensar que a política do enfrentamento ela é válida, mas ela tem um período, ela é intensa e com um curto período de existência. Se ela se prolongar, ela tende a se dissipar e tende a não ter mais nenhuma eficiência. A política de terceirização é quando o Estado delega para uma iniciativa privada a execução. Então se soma a ideia em que, se o Estado ele precisa aderir a uma estrutura um pouco mais privada, se o Estado ele tem que ser mais gerencial, quem sabe ele não se adequa, ele transfere. Então pega-se uma função, tipicamente pública, e terceiriza-se.
Terceirização aqui não no sentido literal de direito trabalhista, mas no sentido ampliado. Então, eu tenho uma função típica do Estado de proteger as rodovias, mas eu não tenho condição de fazer todas as reformas no momento necessário. Logo, eu faço uma licitação, alguém ganha e alguém administrará. Alguém particular executará uma função que é ou foi pensada inicialmente para ser pública. Com isso, se aplicam-se os princípios da iniciativa privada, os meios da iniciativa privada, aproximando em algum grau o indivíduo daquela tomada de decisão. Outro exemplo que a gente pode citar é a Lei de Incentivo à Cultura. A Lei de Incentivo à Cultura, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei de Incentivo a várias temáticas, elas permitem que pessoas da iniciativa privada, órgãos não governamentais, se reúnam ou sozinhas e, especificamente sobre a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, que elas vão ao governo, solicitem ao governo o direito de angariar fundos para promover eventos culturais. Sem que a gente entre no debate se a Lei de Incentivo à Cultura, a quem ela favorece, ela é de extrema relevância se a gente for pensar num serviço de terceirização. O município tem sua lei de incentivo, o Estado tem sua lei, a União tem sua lei. Um indivíduo promove uma cultura nacional, local, municipal, extremamente local, ele consegue um abate no imposto de outros indivíduos para promover uma estrutura cultural, sendo que a cultura é um dever do Estado. Vejam, o Estado, obviamente, tendo noção de que não tem condição de arcar com tudo aquilo que ele se obriga na estrutura da lei, terceiriza para outros indivíduos, ainda que o dinheiro que vai originar as atividades seja em algum grau dele, como é o caso da Lei de Incentivo à Cultura. Essa lei sofre demasiada crítica. Muitas pessoas não entenderam que a Lei de Incentivo à Cultura não é uma lei que garante dinheiro, mas é uma lei que garante crédito. Então, a pessoa que é contemplada pela lei, ela deve ir a outras instituições privadas e conseguir crédito, uma redução de um imposto. Então, uma empresa, ela destina parte do seu imposto para um projeto aprovado para que a lei seja promovida, a lei de incentivo à cultura seja efetivada, e, na verdade, não existe um repasse do governo, de governo federal, governo estadual, municipal, de dinheiro direto, mas sim é um incentivo para que instituições promovam. É um exemplo claro de terceirização. É um exemplo claro de execução privada de uma estrutura pública. Além disso, a gente ainda vai ter o sistema de parceria. O sistema de parceria, ele visa principalmente trazer uma estrutura democrático-participativa e gerencial numa mesma atividade sem tirar o público. Então eu não chego a terceirizar, eu convido o privado para que ele se associe ao público. O particular, uma empresa, a universidade, ela se aproxima de uma estrutura pública ou de uma estrutura ainda mais privada, se a universidade for uma universidade pública, e faz uma parceria público-privada. O pesquisador da universidade se junta ao laboratório da empresa para que os dois somados consigam gerar uma política que, de certa forma, é de governança, porque ela aproxima, trazendo estruturas para o Estado. Então, podemos imaginar que o coronavírus deve estar sendo pesquisado por várias universidades, por várias empresas, e, muito possivelmente, estas estruturas se mesclem para chegar mais rápido numa solução. A governança é executada através de uma parceria público-privada. Ok? Além disso, além dessas estruturas, dos sistemas e das práticas, a gente tem os processos para que aconteçam isso. Os processos, eles se dividem em duas grandes estruturas. As políticas de natureza construídas numa perspectiva horizontal e as políticas construídas numa perspectiva vertical. Então, aqui a gente consegue ter um pensamento bem claro. Políticas de natureza horizontal são todas aquelas que foram feitas numa estrutura de governança dentro do mesmo nível, em que existe uma interação entre aqueles que sofrerão a política e que elaboram a política. Na esfera do município, o prefeito se senta junto com a Câmara de Vereadores, junto com os conselhos municipais, junto com as associações, junto com líderes e discutem a estruturação de uma política adequada àquele município. Isso pode acontecer em qualquer esfera, mas quanto maior a esfera, mais complexa. O governador do estado se senta com as câmaras de vereadores, com os prefeitos,
com a Assembleia Legislativa do Estado, com os líderes do Estado, com os grandes industriais, com os líderes dos trabalhadores, e discute o presidente com todas essas estruturas e as do seu nível. Vejam, eu interajo com todos aqueles que sofrerão a política e elaborarão a política. A política horizontal, ela tende a ser uma política extremamente efetiva, porque eu sei qual é a demanda, eu discuto a demanda, eu gero a política, eu aplico a política e depois eu cobro a política. As pessoas no sentido pluralizado, criam, executam e cobram as mesmas. Existe uma participação muito grande, uma efetividade muito grande, muito grande. Vários podem ser os exemplos. Às vezes, uma dificuldade que existe na política de natureza horizontal é a relação financeira. Às vezes, os participantes sabem exatamente o que precisam. Aquele que lidera, o governante, ele sabe exatamente o que precisa ser feito, mas ele não tem condição financeira. No sistema brasileiro, mundial, até eu diria, de transação de capitais, muitas vezes o capital não está na mão daquele que detém o problema. Então eu preciso de um repasse do governo do Estado, eu preciso de um repasse do governo federal, eu preciso de um repasse de uma organização mundial para solucionar um problema local, para solucionar um problema estadual, para solucionar um problema nacional, e esse repasse não vem. As estruturas de governança, na sua perspectiva horizontal, às vezes elas são muito positivas, mas têm uma dificuldade gigantesca em serem aplicadas. A política vertical, por sua vez, ela é de natureza entes federativos. Então, quando uma política federal é aplicada no Estado, uma estadual é aplicada no município, uma nacional é aplicada nos estados e nos municípios, em que existe uma verticalidade daquela política, ela é considerada vertical. Então, às vezes, existe um programa federal, um programa estadual, a Minha Casa Minha Vida, um ProUni, um FIES, um programa pensado na estrutura federal e replicado em todos os outros entes. Esses pensamentos estruturais, eles têm uma dificuldade. Às vezes, uma política criada na perspectiva vertical, ela está contraditória a uma demanda local. Eu penso numa coisa macro, o Brasil funciona muito bem, mas quando eu aplico no município X, não dá certo, porque aquele município não tinha aquela configuração, não tinha a configuração pensada na estrutura federal, mas ela vem para todos os municípios do Brasil, então às vezes ela é contraditória. Mas ela goza de um benefício, em regra, muito válido. Como ela trabalha com entes da federação, e vários, e normalmente a União está envolvida, ela tem um repasse financeiro, um recurso financeiro previamente estruturado. Então, eu venho dando aporte financeiro para todas as camadas e eu tenho como conclusão uma política financeiramente estruturada. Não necessariamente positiva ou bem execuível, mas financeiramente estruturada. É óbvio que se os entes da federação criarem uma política vertical discutindo em cada ente qual é a melhor forma de execução com uma certa maleabilidade, eu teria uma política horizontal e vertical aplicadas ao mesmo tempo, eu teria uma excelente política pública. Nem sempre isso será possível, mas de toda sorte a ideia central para que isso aconteça é dessa maneira. E aí existem momentos para que a governança ela seja inserida. O primeiro momento é a identificação do problema. Identificar um problema acontece com maestria através de uma política horizontal. Eu converso com todos os indivíduos que sofrem o problema. Eu entendo como ele se manifesta. Eu entendo a gravidade e eu identifico qual seria a solução. É impossível entender qual é o problema de uma comunidade indígena no interior do Acre sem ouvir a comunidade indígena no interior do Acre. Assim como seria impossível solucionar o problema da pesca artesanal da tainha em Santa Catarina sem que sejam ouvidos os pescadores artesanais. Identificar o problema parte da oitiva daquele que sofre, além da oitiva daquele que irá, com certeza, buscar a solução. Identificado o problema, é necessário fazer um mapeamento da agenda política, que pode ser tanto uma perspectiva horizontal quanto uma perspectiva vertical. Ok, identifiquei. Existe um problema na pesca da tainha. Quem são as pessoas locais que podem auxiliar? Qual é o quadro? Nós estamos em ano de eleição? Não estamos? As empresas estão bem? Não estão? Existe um fluxo financeiro que dá capital para o município conseguir solucionar o problema? Esse é o mapa local.
E qual é o mapa vertical? Esse problema é exclusivamente local? Existem outros municípios que compartilham desse mesmo problema? Se criássemos nós, então, uma associação dos municípios ou solicitássemos a ajuda do governo estadual ou federal, seria melhor solucionado esse problema? Política vertical. Identifiquei o problema, identifiquei qual é o cenário em que ele está localizado. Passo então para a avaliação interna, para a execução e capacidade de conexão com o cidadão. Beleza. Sei qual é o problema, sei qual é o meio em que ele está se encontrando. Ok, e quem recebe a solução do problema está pronto para receber a solução do problema? Está pronto para participar? Tem o conhecimento sobre a importância daquilo? Se não, a gente corre o risco de criar uma excelente solução e não conseguir aplicá-la no caso em concreto. Eu entendo que a pesca artesanal é positiva para uma estrutura de sustentabilidade. Converso com os pescadores qual é o problema. O problema é que eles estão competindo com os barcos industriais. Vejo o cenário da pesca industrial, vejo o cenário, dou um direito para as pessoas, mas não fui lá e levantei antes qual era o interesse deles em relatar o problema. Então eles queriam, na verdade, um auxílio defeso, eles queriam poder pescar de noite, eles queriam incentivo com barcos, eles queriam se tornar a pesca industrial. Eu tenho que entender qual é. Normalmente aqui a gente tem uma relação bastante educativa, entender qual é o problema e depois explicar para aquele que recebe a solução como isso lhe beneficiará. Vencido esses 3 primeiros passos, é preciso elaborar a proposta. Então o gestor, o prefeito, o governador, o presidente, aquele que elabora a política, sentará então e pensará. Sei o problema, sei o cenário, sei as possíveis consequências. Como elaborar uma boa proposta. Aqui vem um trabalho bastante coletivo, mas de grau solitário, porque a governança diminui um pouco na elaboração da proposta. Elaborada a proposta, vem a legitimação. A legitimação é o momento em que você apresenta. É o momento em que você discute exatamente com os indivíduos que sofrem, aqueles que financiam, como que vai acontecer. Aqui a gente tem tanto uma política horizontal como uma vertical. Na parte do financiamento a gente tem uma política vertical, conseguindo verba nas estruturas, e na parte da discussão com os afetados a gente tem tipicamente uma política horizontal. Analisei o problema, analisei o cenário, analisei o pós-resultado com aquele que sofre, criei a política, legitimei a política e implemento. O gestor então implementa e ele contará, se tiver feito os primeiros passos de maneira coletiva, com o auxílio daquele que ajudou a criar. A pessoa ela se sente tão partícipe da criação que ela também será um ente fiscalizador, ela auxiliará, se for o caso, ela participará do processo de maneira extremamente ativa. Implementado, passamos para as 2 últimas etapas, que é a avaliação. A avaliação ela vai acontecer na perspectiva do gestor integrado a uma política horizontal. Ok, eu apliquei. Solucionou? Sim, continuo. Faço uma nova execução da mesma forma que a anterior. Apliquei, não deu certo. Por quê? Porque um desses elementos falhou. O que falhou foi o pensamento da política. Terá que ser elaborada uma nova política. O que falhou foi a compreensão daquele que recebeu a política. Então tem que ter mais estrutura de educação daquele que sofre a política para depois a implementação. Não existe uma regra pronta. Às vezes políticas deverão ser analisadas 5, 10, 15 vezes para que fiquem prontas. Mas é óbvio que ela será mais efetiva no processo de construção se ela vem desde o seu início sendo colaborativa. Ok? Vencida essa etapa, a gente entra num grau extremamente importante que é a subjetividade. Por quê? Porque a subjetividade ela vai dizer respeito àquele que gerencia a política. Aquele que gerencia a política ele é tão importante quanto a construção da política em si. Por quê? Porque aquele que faz o gerenciamento da política tem um grau de subjetividade extremamente alto. Eu sou o gestor, não estou num dia bom. Eu sou o gestor, estou num dia bom. Eu sou o gestor, não gosto de chuva e chove. Se qualquer um desses fenômenos estiver acontecendo, a gente tem uma mudança muito forte. O gestor muda no meio de uma fase de implementação de uma política. Toda a estrutura pode ruir. Então o gestor tem um alto grau de subjetividade e é importante a gente discutir isso também. Inicialmente é importante que a gente fale sobre poder.
o poder ele vai ter uma acepção muito importante na construção da subjetividade do gestor. Por quê? A gente tem inicialmente uma figura de poder na perspectiva mandar e obedecer. Então, se o gestor manda, as pessoas obedecem. Obviamente, se for pensado em uma estrutura de poder exclusivamente nessa construção, a gente não precisaria de tantas fases colaborativas na construção da política. Era só o gestor pensar numa boa política, aplicar e ela daria certo. Podia não dar certo, mas ele também teria muita dificuldade em compreender isso. Por isso surgem outras estruturas de poder. O poder mandar, obedecer, ele está muito preso numa estrutura freudiana. As estruturas de mandar e obedecer, segundo Freud, começam dentro de casa. Então o pai manda no filho, o filho entende que mandar não é, obedecer não é apenas uma questão de força física, mas é de uma estrutura moral, e depois isso passa. A polícia não tem condição de aplicar força em todas as pessoas, a prefeitura não tem condição de aplicar força em todas as pessoas. Em época de coronavírus existem restrições de circulação, mas há menor circulação em dias de chuva do que propriamente porque a polícia tira as pessoas de casa e joga elas dentro de um espaço confinado. Mas quando a polícia diz não saia, as pessoas não saem, mas não é pela força, é pela estrutura de poder freudiana. Mas essa estrutura de poder, às vezes, ela fica muito difícil de ser aplicada, fica muito fragmentada, então a gente tem uma outra estrutura de poder. Hannah Arendt vem apresentar ela para nós, que é um poder colaborativo. Só faz sentido mandar quando o outro entende por que está sendo mandado, entende que obedecer é importante e entende que, com a estrutura de mandar e obedecer, o poder gera resultados positivos. Voltando ao coronavírus, né? Quando as pessoas dizem não vão ao shopping, eu não preciso que haja o shopping fechado ou que a polícia bloqueie algumas estruturas. Eu posso ter simplesmente as pessoas dentro das suas casas, porque elas entendem que obedecer a esta ordem é uma privação da sua liberdade e uma melhoria para as condições de existência do próprio Estado. É um poder colaborativo. Nem sempre o poder será colaborativo. Na estrutura individualista, cada vez mais difícil a gente ter um poder colaborativo, ter um poder colaborativo, mas às vezes ele será. Mas a estrutura do poder ela é tão importante, ela é tão forte, que eu apresentarei basicamente o teste de Milgram. Então, em 1964, nos Estados Unidos, Milgram era um cientista e ele fez um teste. O teste era baseado no discurso de autoridade, no poder que alguém que representa uma autoridade como um líder de governo tem sobre pessoas que sofrem este poder. Então, o Milgram colocou uma série de indivíduos dentro de uma sala e um indivíduo, né, um espelho separava um indivíduo de um lado da sala e o outro indivíduo do outro lado da sala. E, em ordem, os indivíduos iam se aproximando desse espelho. Então, no lado A, sempre havia a mesma pessoa. No lado B, haviam pessoas e as pessoas iam chegando perto do espelho de maneira separada. Quando elas chegavam perto do espelho, havia um botão e dizia: você deve apertar aquele botão. Quando ela apertava o botão, a pessoa do outro lado do espelho tomava um choque. Era um ator, o choque era de mentira, mas era uma ideia de ver. Sem nenhum motivo, sem nenhum porquê, você entrava numa fila e aí, quando chegava lá, era convidado a dar um choque, era chamado. O poder de uma terceira pessoa com autoridade forçava você a dar o choque no outro e era um teste para ver se você daria um choque ou não. Então, bem básico, uma estrutura de 3 pessoas. Uma de um lado do vidro é aquela que sofre o choque. A outra do outro lado do vidro é aquela que dá o choque. E uma outra do lado dessa que dá o choque, dizendo: dê o choque. A pessoa era então: você precisa dar o choque. Se a pessoa não desse o choque, começavam 4 frases em ordem para forçar ela a dar o choque na outra pessoa. Mesmo sem explicar por que a outra ia tomar um choque, cada vez que era um choque, a pessoa sofria muito. Então, se a pessoa dizia assim: eu não darei o choque, era dita a seguinte frase: por favor, continue. Se ela ficasse relutante e não desse o choque, era apresentada então a segunda frase: o experimento requer que você continue. A pessoa que tinha autoridade informava isso. Se ela não cedesse, era trazido o terceiro argumento: é absolutamente essencial que você continue. E se ainda assim ela não desse o choque, era dito então: você não tem outra escolha a não ser continuar. Vejam, nessa relação tripé, em 1964, 65% da população deu o choque. O Milgram fez esse estudo para entender a banalidade do mal da Hannah Arendt. Será que quando eu tenho uma pessoa muito forte, ela faz um discurso incisivo, eu cedo mesmo que aquilo não faça nenhum sentido, ao ponto de eu dar um choque numa pessoa? Nos Estados Unidos, em 64,
65% das pessoas deram o choque. Ok, mundo de Guerra Fria é uma realidade diferente. O Polinsky, outro pesquisador, em 2017 fez o mesmo teste na Polônia. E, pasme, 90% das pessoas deu o choque. Ou seja, o discurso de autoridade ele é muito forte. Por quê? Porque ele surge nesse estudo do Freud da relação familiar e ele vai continuando. Então o professor, o diretor, o presidente é um discurso de autoridade. E quando ele diz uma coisa, não é como se outro indivíduo estivesse dizendo, é um discurso muito mais forte. Ele está atrelado na esfera do poder. Ok, entendi a estrutura do poder, mas qual que é a relação direta entre aquele que governa e o poder, o governante e o poder? O governante ele pode utilizar o poder de três maneiras. Ele pode ter uma estrutura de governo tradicional, ele pode estar numa estrutura de um governo mais carismático na estrutura de poder, ou ainda um poder racional ou legal. Aquele governante que pensa numa estrutura de poder tradicional, ele age na sua esfera de poder baseado em pensamentos e consolidações de poder clássicas. Ou seja, ele toma as suas decisões sempre através de um regramento, de uma liturgia que o cargo lhe passa. Então, a população, em regra, não discute a sua capacidade de mandar, a não ser que ele não revolucione. Se eu faço aquilo que sempre foi feito, se eu sou um presidente conservador, tradicional conservador, se eu sou um prefeito conservador, eu não discutirei, eu como povo, aquele que sofre o poder, por que isso está sendo feito. Basta que ele haja de maneira consolidada, com a liturgia histórica do cargo, que não haverá discussão. Ele terá uma capacidade de inovação muito pequena, mas ele poderá ter uma gestão razoavelmente tranquila. Há outros que têm uma estrutura mais carismática de poder. O governante de poder carismático ele é considerado diferente. Ele rompe as barreiras daquilo que já foi consolidado para o seu cargo. Então ele consegue, porque ele é em regra amado e lhe é atribuído um ideal de salvador, que ele conseguirá alterar as estruturas. E por isso ele tem a condição plena de poder modificar aquilo que é conhecido dentro das estruturas de poder. Esse tipo de líder ele é muito mais livre, mas como ele tem essa perspectiva de salvador, muitas vezes o carismático ele não consegue perdurar no tempo ou o seu carisma diminui. O líder racional e legal ele burocratiza, de uma maneira positiva ou não, as estruturas de poder. Então ele transforma aquilo que ele busca em regra. Ele não precisa ser carismático e ele pode até ser um tanto quanto inovador, contanto que ele primeiro regule de uma maneira bastante burocrática aquilo que ele vai executar. Ele normalmente vai construindo a sua gestão através de pequenas mudanças na estrutura do direito, aplicando na política pública em geral. Cada tipo de líder representa uma estrutura diferenciada na própria tomada de decisão. Além disso tudo, além da construção dos líderes, é interessante analisar, ainda aqui nessa discussão, como que funciona os casos concretos que interagem poder, governante, governança, subjetividade. E a gente vai trabalhar aqui 3 casos municipais, depois a gente vai para uma estrutura federal e aí depois fazer uma discussão dela. Curitiba é um caso bem peculiar de uma aplicação horizontal de uma política democrático-participativa que se converteu numa política gerencial, técnico-burocrática. O prefeito de Curitiba, então, precisava modificar as estruturas municipais para ampliar a mobilidade urbana. Hoje, Curitiba é conhecida como uma cidade exemplo, mobilidade urbana no Brasil, mobilidade urbana no mundo, os tubos, os BRTs. Primeiro, o prefeito, então, da cidade, discutiu com a população o que era preciso para um transporte público melhor. Uma discussão bastante horizontal que possibilitou a construção de uma dinâmica totalmente própria e exclusiva na cidade de Curitiba, inaugurando um sistema no Brasil. Porém, no momento, uma democracia, uma participação democrático-participativa. Porém, no momento da execução da obra, no momento da desapropriação, no momento da construção do tubo,
tirou-se a população de cena, colocou-se uma política gerencial de uma estrutura bastante privada na tomada de decisões, afastando pessoas políticas e colocando pessoas técnicas. Esse tipo de movimento fez com que conseguíssemos atingir o objetivo de maneira muito rápida, porém durante a execução a população se sentiu afastada e ela não participou. E muito da população curitibana achou ruim o sistema de transporte. Claro que depois que a política foi pronta, ela foi implementada, a avaliação foi positiva. Mas vejam, a identificação do problema e a identificação do cenário foi horizontal. A criação foi do gestor, mas a implementação foi sem a população. Foi exclusivamente técnica, foi gerencial. Isso gerou uma dificuldade no momento da execução, porque parte da população não gostou de ter sido afastada, o que é natural nos processos de governança. Porém, o resultado final foi positivo. Foi positivo, misturando duas formas de política. Na cidade de Santos, a gente tem uma outra estrutura. O governo, quando ele toma posse na prefeitura, ele encontra uma Câmara de Vereadores de oposição. Então, de uma maneira bastante semelhante ao que acontece em algumas estruturas federais, o prefeito chamou a população para participar da gestão da Câmara de Vereadores, forçando as ideias que ele possuía. A prefeita, ela chamou a população fez uma política de embate, de confrontamento, chocando-se com outras estruturas de poder. Então, o executivo deu poder para uma governança participativa de enfrentamento com outras estruturas de poder para forçar uma agenda. Depois do primeiro mandato, dos primeiros 4 anos, isso ficou muito desgastado. O que demandou, então, que uma nova discussão participativa acontecesse, mas sem essa política do enfrentamento. Porém, como nos primeiros 4 anos havia acontecido muita política de enfrentamento, havia se compreendido que o poder da população deveria ser respeitado frente às outras estruturas de poder. Então, a conexão dos elementos, que como foi discutido lá no início, de governança às vezes não estão no mesmo nível, se aproximaram, facilitando a construção da política de Santos. Muito semelhante a isso aconteceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre foram abertos fóruns da população para que ela participasse, chamando ela para uma democracia participativa e injetando uma série de informações, uma série de demandas naquela construção do Istam, para que a gente conseguisse, para que fosse possível naquela cidade, uma aplicação, uma implementação, uma estruturação mais evidente de uma democracia participativa. 3 exemplos de política de natureza horizontal gerando resultados positivos. Na estrutura federal, vários programas poderiam ter sido nominados. As leituras apresentam aí 3 grandes programas. Né? O Programa de Aceleração ao Crescimento, o PAC, o Programa do Território da Cidadania e o Plano Brasil Sem Miséria. São 3 políticas que tiveram um início muito forte, mas vieram perdendo espaço no cenário nacional. Não só pela mudança de governo, mas porque elas são políticas de estrutura vertical, com alguma discussão horizontal, mas não tanta. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa num Brasil sem miséria, você pensa numa estrutura de o Brasil precisa de uma melhor distribuição, o Brasil tem muita desigualdade. Mas quando eu tenho um programa federal igual para todos os miseráveis brasileiros, eu às vezes não atendo uma realidade local. Eu gero um problema que em primeiro momento não é perceptível. O dinheiro vem, ele se injeta, ele se espalha, aquela política parece positiva, mas ela não se sustenta, porque ela não consegue articular, ela não consegue o empenho das pessoas, ocorrem muitas fraudes, não existe uma construção colaborativa, não existe uma política horizontal na criação. Geralmente os programas de nível federal acabam pecando nessa estrutura e deixam de acontecer. Analisando os casos concretos e a teoria, para aqueles que pensam em aplicar, para o gestor que visa criar uma política pública, a teoria já conseguiu chegar em alguns resultados bastante positivos. Desses destaca-se qual? Quanto maior a política vertical, mais rapidamente vai ser solucionado um problema. Pode ser que a solução não seja mais adequada, mas ela vai ser muito rapidamente solucionada. Itajaí tem um problema com o mosquito da dengue. Joinville tem a solução. Ceará, o estado do Ceará tem a solução.
Brasília tem a solução, Rio de Janeiro tem a solução. Quando eu abro uma política vertical, eu espalho para todos os outros entes da federação o problema e eles vão me trazer a solução. A solução pode não ser a mais adequada ao município de Itajaí, que é semelhante a Joinville e não tão parecido com o Rio de Janeiro, mas ela é rápida. Ela é rápida e normalmente ela vem pré-pronta com algum recurso, inclusive. Se um município, se um estado tem um problema e ele busca auxílio em todos os outros entes, ele deve encontrar rapidamente a solução, inclusive algum aporte financeiro. Programas de computador, solução para fluxos dentro da prefeitura, soluções jurídicas facilmente podem ser encontradas de uma maneira bem rápida numa política vertical. Às vezes ela não é tão eficiente, mas ela é rápida. A política horizontal, quanto maior a política horizontal, mais inovadora ela será. Por quê? Porque a política horizontal ela passa por muitas discussões e ela resolve um problema local da maneira perfeita para o local. É óbvio que vai ser muito difícil replicar com a mesma eficiência uma política horizontal para outro horizonte, mas ela vai ser muito eficiente. Então, quanto mais vertical, mais rápido, quanto mais horizontal, mais inovador. Às vezes é preciso que seja rápido, às vezes é preciso que seja inovador. O ideal seria ser os dois, mas às vezes o ideal é difícil de acontecer. Além disso tudo, é preciso entender que se a política ela não está atrelada a uma demanda local, ou se ela é construída com muita burocracia, ela não tem o apreço nem do gestor, nem do cidadão. Então, se vem uma política de fora, uma política que não é positiva para aquele lugar, que não foi discutida com aquela população, se ela for muito boa, ela vai acontecer naturalmente. Mas se ela não for, não conte com um gestor muito ativo e não conte com uma população participativa. Fraudes acontecerão, problemas acontecerão, falhas acontecerão e elas não serão tão bem solucionadas quanto poderiam, porque não existe uma relação de poder colaborativo na formação daquela política. Por fim, ainda que tudo seja perfeito, se o gestor, se a sua subjetividade não se conecta com a política, de nada isso adianta. Eu posso ter um ambiente muito colaborativo, uma política horizontal envolvendo todos os setores de um determinado município, uma política vertical muito forte para subsidiar aquilo, mas o gestor não se sincroniza com esse movimento. A sua subjetividade não permite. E isso gera uma ineficácia de uma política pública. De maneira geral, a subjetividade e a governança andam muito atreladas junto com as estruturas de poder. A tomada de decisão deve levar em conta a governança pela falta de recurso e pela efetividade da implementação. Porém, essa governança deve ser bem analisada de que maneira e como ela irá acontecer para que ela gere o melhor resultado possível, inclusive envolvendo entes, entidades, setores da iniciativa privada no processo de elaboração e execução da política. Muito obrigado.